Não sei se você já ficou sabendo, mas o filme Paulo, Apóstolo de Cristo já teve um pré-lançamento no Brasil. Algumas pessoas foram convidadas e 2 bons sinais já foram dados naquele encontro. O primeiro sinal é que alguns religiosos fundamentalistas ficaram bravos. É um bom sinal, né? Quando eles começam a dizer assim, mas porque tem uma cena que não está na Bíblia, é lógico que tem diálogos e existem cenas que não vão estar contidos nas Escrituras. É impossível a gente fazer um filme absolutamente íntegro no que diz respeito às vírgulas daquilo que se encontra nas Escrituras. A gente precisa olhar para um filme como esse, como ele na verdade é, um romance, né? E algumas outras pessoas dizem que nesse aspecto ele é muito bom. O outro bom sinal é que os críticos de cinema já estão falando muito mal do filme, né? Então, quando religiosos falam mal do filme e quando críticos de cinema também falam mal, são 2 excelentes sinais. Prepare-se aí, no comecinho agora de maio, a gente vai ter a chance de ir para o cinema e assistir esse filme, que tem tudo para ser um excelente filme sobre a vida desse homem, que, sem dúvida nenhuma, é um dos personagens mais marcantes da narrativa bíblica. A gente conversou na primeira mensagem desta série sobre colapsos em Damasco, onde a gente percebeu que a vida desse homem tinha uma direção, mas essa direção foi interrompida por um encontro com Jesus. E ele teve uma guinada de 180 graus na vida dele. O foco dele mudou, a opinião dele a respeito de Jesus mudou, o trabalho dele mudou, ele mudou por inteiro. Toda a vida do apóstolo Paulo foi absolutamente colapsada para que um novo homem nascesse. E é exatamente novo nascimento a expressão que a gente usa para aqueles que se convertem a Jesus. A gente nasce de novo. A gente começa do zero. É como se a gente zerasse a máquina do computador e fizesse um verdadeiro reboot, para começar do zero. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo, e é exatamente assim que tem acontecido com a vida de muitos de nós aqui. Na segunda mensagem, nós conversamos sobre discernimentos em Antioquia, e nós vimos como essa igreja que existia em Antioquia foi uma igreja importante para o apóstolo Paulo se desenvolver, se encontrar e poder se descobrir como um missionário. E essa igreja foi importante porque ela possuía muita graça de Deus. Ela não era uma igreja que ficava o tempo todo relembrando as pessoas das coisas erradas que elas fizeram no passado, mas era uma igreja que tinha muita esperança por aquilo que Deus poderia fazer na vida de uma pessoa. E a igreja de Antioquia é uma verdadeira inspiração para a gente. Nós devemos viver dessa forma aqui, com muita esperança no olhar para com as pessoas que chegam, no olhar para com a nossa vida, porque o que Deus tem para fazer no nosso meio é realmente algo extraordinário. Na terceira mensagem, nós conversamos sobre desafios em Atenas. O apóstolo Paulo teve 3 grandes missionárias, e na segunda viagem missionária, que aconteceu em algumas cidades da Ásia Menor, especificamente em Atenas, ele teve um momento muito especial, algumas situações muito difíceis, e ele se comportou de uma forma muito ousada, muito corajosa, muito inteligente, e nós fomos convidados na mensagem de número 3 a vivermos dessa forma também nos nossos desafios diários. Na semana passada, nós conversamos sobre turbulências em Malta, e nós vimos como Paulo, que apesar de ser um apóstolo de Cristo, era um homem normal, que também passava por luta, também passava por adversidade, também passava por angústia, e vimos como ele lidou com essa turbulência, que nada mais foi do que um verdadeiro problema em alto mar, um naufrágio. Se você não assistiu essa mensagem, eu quero te encorajar também a dar uma olhadinha lá nas nossas redes sociais e a se aprofundar no estudo da vida desse homem. Certamente vai ser uma bênção para você e para os seus familiares também. Hoje a gente vai conversar sobre o finalzinho da vida do apóstolo Paulo, e nós estamos chamando essa conversa de balanços em Roma. Balanços em Roma.
Como foi a estada do apóstolo Paulo nessa grande cidade, a cidade de Roma? Depois do terrível naufrágio, sobre o qual a gente conversou na semana passada, Paulo chegou a Roma, onde cumpriu 2 anos de prisão domiciliar numa residência paga por ele. É isso que diz o texto bíblico. As pessoas não tinham muita acusação pertinente, não tinham muitas provas contundentes a ponto de levar o apóstolo Paulo, por exemplo, à morte naquele momento. Havia tão somente o descontentamento dos judeus, que não queriam ouvir naquela época a respeito da ressurreição de Jesus. Então a saída pela esquerda dos romanos foi essa: Paulo, loca aí uma casa, paga o aluguel direitinho e a gente coloca um soldado para cuidar de você. E por 2 anos ele viveu acorrentado dentro da sua própria casa, sem poder se movimentar, sem poder fluir no seu ministério, tudo isso para poder satisfazer ao ódio, à ira dos judeus que não queriam ouvir a respeito do Evangelho de Jesus. Nesta fase, o apóstolo Paulo desfrutava de grande maturidade devido à sua experiência de vida, à sua caminhada com Deus e ao seu engajamento na missão. Ele já tem mais de 50 anos de idade e para a gente ter maturidade é importante ter experiência, né? Não tem como. Os anos de vida são importantes, mas os anos de vida não são a única matriz necessária para o surgimento da maturidade. É necessário também caminhada com Deus. Existem pessoas que têm uma idade avançada, mas por não andarem com o Senhor, acabam envelhecendo de maneira amargurada, acabam envelhecendo como pessoas ranzinzas, desesperançosas. O apóstolo Paulo não. Ele tinha a sua experiência de vida, ele tinha os seus anos, ele tinha uma caminhada com Deus que irrigava o seu coração, e por fim, como força motriz da sua maturidade, o seu engajamento na missão. É impressionante como pessoas assim que, mesmo tendo outras profissões, quando elas decidem usar tudo aquilo que elas são e tudo aquilo que elas têm em prol do reino de Deus, como elas crescem. Em meio às lidas com as turbulências, com os problemas, a oração, o levar pessoas aos pés de Jesus, como isso faz com que as pessoas amadureçam, cresçam, e é essa a fase do apóstolo Paulo em Roma, a fase chamada de maturidade. Encerrado ali numa prisão domiciliar, ele escreveu as chamadas cartas da prisão, que foram cartas escritas a esses destinatários. Há uma igreja que se reunia na cidade de Éfeso, a outra que se reunia em Filipos, a outra que se reunia em Colossos, e uma carta escrita a um homem chamado Filemon. São as cartas da prisão. Todas elas com o intuito de fortalecer esse pessoal nos desafios deles, do desenvolvimento da fé, naquele contexto de tanta perseguição e de tanta luta. Por fim, em 63 depois de Cristo, foi solto por ausência de provas. 3 anos depois, ele foi preso de novo. E preso de novo na cidade de Roma, de onde pode ter escrito outras cartas, dentre elas a carta que a gente vai ler hoje. Mas é possível também que as outras cartas que têm sido atribuídas ao apóstolo Paulo não tenham sido escritas pelo próprio punho dele. Há a possibilidade, dizem alguns escrituristas contemporâneos, alguns linguistas, de que outras pessoas podem ter escrito a pedido do apóstolo Paulo, porque o tipo de linguagem é um pouquinho diferente. E em 67 depois de Cristo, ele morreu decapitado. O texto que a gente vai ouvir hoje se encontra em 2 Timóteo 4, carta que ele escreveu para um pastor chamado Timóteo, que precisava ouvir algumas coisas da sua experiência. Sabe aquela coisa?
de você ter um pupilo, de você ter um discípulo, de você ter alguém com quem você realmente se importa e se sentir na obrigação de compartilhar a sua sabedoria, de compartilhar a sua maturidade, para que o discípulo não caia nos mesmos lugares a que ele caiu em vida, para que ele aproveite as descobertas e vá além das próprias fronteiras que ele cruzou ao longo da sua própria vida. O texto diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Que palavras lindíssimas, fruto de alguém que possuía maturidade. Maturidade por tempo de vida. Maturidade por caminhar com o Senhor. E maturidade por ter investido a vida a serviço do único rei que existe no universo. Paulo e a sua percepção a respeito da iminência da morte. No versículo 6, ele deixa claro: o momento da minha partida está próximo. Os meus dias estão contados. E ele diz isso de uma maneira bastante poética. Perceba, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Uma afirmação fruto da sua maturidade. Eu lembro que a minha querida avózinha, Zoraide, ela vivia falando que o tempo dela estava se esgotando. O problema é que eu passei a minha vida inteira, acho que desde que eu me conheço por gente ouvindo, a minha vida vai acabar, eu vou morrer. Você conhece alguém assim? Eu ouvi 30 anos a minha avó dizendo que ia morrer. E eu ficava pensando assim, não acontece, por que ela continua dizendo? Tem gente que diz que vai morrer só para chamar atenção. Porque está se sentindo um pouco entristecido, está se sentindo um pouco escanteado, então começa a jogar nas emoções. Esse não é o caso do apóstolo Paulo. Por caminhar com Deus, alguma coisa lá dentro dizia para ele que realmente tinha chegado a hora, que realmente tinha chegado o momento. E esse ambiente de maturidade é bastante propício a fazer alguns balanços, e é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês a partir de agora. Quais são os balanços da vida desse homem? A gente precisa aprender com a sabedoria dele, certo? O primeiro balanço é o seguinte: esperar pelo reconhecimento de Deus é melhor do que aguardar pelo aplauso dos outros. Essa foi a primeira lição que ele aprendeu. É muito melhor a gente esperar pelo reconhecimento de Deus do que ficar aguardando por aí o aplauso das outras pessoas que estão ao nosso redor.
Se houve alguém que na narrativa bíblica se empenhou profissionalmente, com grande intensidade, esse alguém foi o apóstolo Paulo. Se teve alguém que na narrativa bíblica fez tudo o que estava ao seu alcance para trabalhar com excelência, esse alguém foi o apóstolo Paulo. Se teve alguém que abriu mão de si mesmo para glorificar o nome de Jesus o tempo todo e em cada episódio da sua vida, esse alguém foi o apóstolo Paulo, mas ainda assim, ele não teve o reconhecimento no final da vida que possivelmente, humanamente falando, ele tem alimentado ao longo da vida. Ao invés de maior independência e autonomia no final da vida, ele chegou ao final da vida preso. Ao invés de maior admiração e distinção dos outros, ele simplesmente chegou ao final de vida com bastante gente tendo suspeição sobre ele. Ao invés de ser motivo de destaque e inspiração, acabou sendo motivo de ridicularização de outras pessoas. Mas apesar de não ter tido reconhecimento, o coração dele se manteve em paz. E por que o apóstolo Paulo teve paz nesse momento, muito embora não tenha obtido o reconhecimento? Em primeiro lugar, porque ele tinha a convicção de ter combatido o bom combate. Foi o que ele acabou de dizer no versículo 7. Combati o bom combate. Ele saiu dessa história da vida, da correria, do trabalho, com aquela convicção de que ele não ficou gastando tempo com coisas que eram bobas, que eram tolas, mas que grande parte da vida dele, grande parte das suas energias, das suas intenções, ele dedicou ao que realmente valia a pena. Em segundo lugar, a convicção de ter terminado bem a corrida. Estou no finalzinho da minha corrida. Tem gente que começa bem, mas que termina mal. Tem gente que começa bem uma amizade, mas termina mal. Tem gente que começa bem um casamento, mas termina mal. Tem gente que começa bem a vida com Jesus, mas termina mal. O apóstolo Paulo foi alguém que, no seu balanço, ele chegou à conclusão de que ele estava terminando bem, ele tinha guardado a fé, ele não estava com o coração amargurado. Isso era um ponto de convicção forte para ajudá-lo em meio à falta de reconhecimento. Em terceiro lugar, a convicção de ter guardado a fé. Enquanto alguns se amarguram por aí no final da vida, ele manteve o seu coração irrigado. Estava preso numa casa paga por ele com um soldado romano do lado, mas com a convicção de ser interiormente profundamente livre. Profundamente livre. E por último, e não menos importante, a convicção de que a sua recompensa, de que o seu reconhecimento estava assegurado pelo justo juiz. O justo juiz me assistiu ao longo da vida. Ele viu as minhas lutas. Ele viu as noites de sono que eu perdi. Ele viu que em determinados momentos eu tive que fazer escolhas e escolhi por aquilo que agradava o coração do Pai. E agora ele diz para a gente que ele tem a convicção de que o Senhor assistiu e de que o justo juiz vai recompensá-lo no tempo certo. Por que é melhor aguardarmos pelo reconhecimento de Deus do que pelo aplauso humano? Em primeiro lugar, porque os homens são injustos. Se a gente nutrir no nosso coração o desejo da gente ter reconhecimento de pessoas que são importantes para a gente, mais cedo ou mais tarde a gente vai se frustrar, porque o mundo não é justo. As expectativas não se alinham muitas vezes com a concretização dos fatos, dos acontecimentos da vida, e a gente vai se frustrando.
Os homens são injustos, mas diz o apóstolo Paulo, Deus é justo. Ele me assistiu, Ele me viu, e é exatamente esse Deus que tem assistido a nossa vida. Ele tem visto a maneira como a gente empenha os nossos dias. Ele tem visto a maneira como a gente cuida da nossa agenda, como a gente cuida do nosso recurso financeiro. E o Deus que é justo vai nos recompensar. No tempo certo, na hora certa, na eternidade, quando esse momento chegar, a recompensa vai vir. O texto chama essa recompensa de coroa. E o que é essa coroa? Eu não sei e ninguém mais sabe. Foi a maneira poética que o apóstolo Paulo encontrou para descrever aquilo que a revelação divina trouxe a ele como uma realidade a ser aguardada. A gente pode aguardar isso do Senhor. Se você não tem tido reconhecimento das pessoas que estão por perto, no ambiente de trabalho, se você não tem tido reconhecimento de pessoas da sua família, depois de tanto se desdobrar dentro de casa, correr de um lado para o outro, olha, fique tranquilo, porque existe um justo juiz com os olhos em você. E no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai trazer à tona a lembrança de tudo o que você tem feito positivamente, dos combates comprados e travados com excelência, em nome dEle, para a honra dEle e para a glória dEle. Em segundo, porque os homens são esquecidos, Deus não. As pessoas são injustas, Deus não. Os homens são esquecidos, Deus não. É engraçado, né? Às vezes a gente fica lembrando de algumas coisas que a gente fez no passado e tendo aquela sensação de que todo mundo lembra daquilo que a gente fez. É triste a gente imaginar que muito mais da metade das pessoas que a gente espera terem admiração da gente por algumas coisas que a gente fez no passado, elas não têm absolutamente lembrança nenhuma, porque os homens são esquecidos e também são invejosos. E às vezes a falta de reconhecimento deixa de vir, não é por injustiça ou esquecimento, é por inveja mesmo. É porque tem gente perto da gente que não consegue dizer, olha, o que você faz é muito bom. Olha o que você fez, me abençoou. Olha, aquela tua palavra mexeu comigo. Como você é usado por Deus. No meio de um café você me trouxe essa palavra. Pessoas são invejosas. E por isso elas acabam muitas vezes não oferecendo o reconhecimento. Mas Deus é justo. Deus, o justo juiz, vai nos recompensar na hora certa. O segundo balanço feito por Paulo no final da vida, tempo de maturidade, foi esse. Lidar com as desventuras da intimidade é melhor do que enfrentar os dividendos da solidão. Vou repetir. Lidar com as desventuras da intimidade é melhor do que enfrentar os dividendos da solidão. Ao longo da sua vida, o apóstolo Paulo teve muitas decepções, e decepções com inúmeras pessoas. Por exemplo, Demas o abandonou por ter amado mais o mundo. A gente não sabe exatamente o que aconteceu ali, mas talvez Demas tenha encontrado uma forma mais ligeira de ficar rico, uma forma mais ligeira de ter visibilidade, uma forma mais ligeira de viver uma vida tranquila e pacata. Seja qual for o motivo, Demas amou mais o mundo e me abandonou quando eu mais precisei dele. Crescente e Tito foram para outras cidades. O texto bíblico não diz se eles fizeram alguma coisa de errado, mas eles simplesmente se mudaram de cidade. E a gente acaba muitas vezes sofrendo com a partida de algumas pessoas assim, para outros lugares, para outras regiões, e a gente fica pensando, por que a gente precisava tanto desse amigo, a gente precisava tanto dessa amiga, por que ela partiu? E em terceiro lugar, João Marcos. João Marcos foi um sujeito que apareceu na história bíblica na primeira viagem missionária. Ele era parente de Barnabé,
e foi convidado por estímulo de Barnabé para a primeira viagem missionária. Mas no meio da viagem, como eu comentei para vocês aqui, ou com vocês aqui, há alguns dias, ele acabou se desencantando, ou tendo medo, a gente não sabe ao certo, e voltou para a casa da mamãe. E o apóstolo Paulo ficou maluco no meio da viagem, porque eles realmente precisavam da equipe toda. Quando um vai embora, o peso fica maior nas costas do restante do grupo. Na segunda viagem missionária, esse mesmo menino acaba sendo o pivô da separação entre Paulo e Barnabé, o seu grande amigo. Se já é difícil a gente encarar uma viagem missionária, como é mais complicado quando a gente faz isso longe de um grande amigo, longe de alguém em quem a gente pode confiar. João Marcos acabou sendo o pivô dessa separação. Mas apesar de todos esses problemas, dessas desilusões com pessoas, desses desencantos, desses desarranjos, Paulo chegou no final da vida acreditando que as desventuras da intimidade, da amizade, do convívio, são muito melhores do que os dividendos da solidão. Viver sozinho é pior. Viver sozinho é pior. E é exatamente por isso que ele diz para Timóteo, o alvo dessa carta, procure vir logo ao meu encontro. Ele está no auge da maturidade e ele sabe que a vida solitária é ruim demais. E é exatamente por isso que ele pede a Timóteo, vem logo para cá. Como a gente precisava ter um pouco mais de maturidade nesse aspecto também, para poder dizer para algumas pessoas especiais, específicas, em alguns momentos, determinados momentos, olha, eu preciso de você aqui. Às vezes a gente espera que as pessoas tenham uma bola de cristal, né? E assim descubram através da bola de cristal os momentos que a gente precisa ligar, os momentos que a gente precisa aparecer, os momentos que a gente precisa dizer uma palavra. Não! O texto bíblico deixa claro para a gente, se a gente precisa de alguma coisa, que seja a gente a admitir isso. Que seja a gente a pegar o telefone e dizer assim, viu, eu preciso de você. Você pode dar uma passadinha aqui, a gente pode comer uma pizza essa semana, eu preciso de uma pizza. Traga Marcos com você, diz o texto. Que coisa interessante, o pivô da separação entre ele e Barnabé, agora sendo chamado, viu? Por favor, traga Marcos de novo. É melhor lidar com uma pessoa meio difícil, meio imatura, meio truculenta de vez em quando, do que ficar sozinho. Nem todo mundo é perfeito, mas dentro das imperfeições, cada uma dessas pessoas são úteis para a gente também. Enviei Tíquico. Essa é uma outra expressão que me chama a atenção. Porque muito embora ele tenha consciência de que é melhor viver com as desventuras da intimidade do que enfrentar os dividendos da solidão, que ele não pode lidar com as pessoas aprisionando as pessoas para satisfazer as vontades dele. É importante deixar aí também. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu momento. Amigos não são apenas aqueles que ficam, não são apenas aqueles que estão em todos os momentos. Porque as circunstâncias das nossas vidas não são as circunstâncias dos outros. Às vezes a gente fica bravo com um amigo e a gente se aparta porque ele sumiu. Mas a gente não se dá conta de que ele estava vivendo um outro momento profissional, um outro momento familiar, um outro momento de saúde, um outro momento que a cabeça dele não estava legal. E a gente precisa entender isso, compreender isso. E assimilar isso no coração.
Em outros momentos, outros amigos precisam partir. Eu te envio. Não vou cultivar amargura por conta disso. Lidar com as desventuras da intimidade é melhor do que enfrentar os dividendos da solidão. Por quê? Porque as desventuras da intimidade passam. As desventuras passam. Se você já teve problema com bastante gente, como eu, você vai se lembrar de que essas desventuras passam. Às vezes, dentro do seu contexto familiar maior, você está muito brigado com alguém, mas depois de 2 anos muda. Você está bem com essa pessoa e mal com outra. É sempre assim. Fica tranquilo, porque esse negócio vai acontecer com você e comigo o restante da nossa vida. Os problemas do relacionamento são assim. A nossa paixão e o nosso desencanto são sazonais. Eles dependem do nosso momento, do momento das pessoas, das circunstâncias. Em segundo lugar, as desventuras da intimidade, elas nos amadurecem. Se você o tempo todo se distanciar das pessoas com as quais você tem problema, porque você não quer lidar com desventura de intimidade, você vai ser um eterno imaturo. Porque é exatamente quando vêm as rusgas, que nós somos assim, chamados por Deus para lidar com algumas coisas que são pequenas dentro da gente, com algumas coisas que são medíocres dentro da gente, e a gente é convidado a se expandir em paciência, em longanimidade, em amor, em perdão, em tantas outras coisas que precisam crescer no meio dos problemas. E as desventuras da intimidade também são mútuas. É bom lembrar disso, viu? Porque não são apenas as outras pessoas que fazem mal para a gente. A gente já não foi alvo e não tem sido alvo de tristeza para outras pessoas por perto. Descartar as pessoas que pisam na bola com a gente seria tão ruim quanto ver alguém que foi ferido por nós nos descartar por conta disso também. As desventuras da intimidade passam, amadurecem e são mútuas. O terceiro balanço feito por Paulo em Roma, fruto da sua maturidade, é o seguinte: cultivar um coração ensinável é melhor do que nutrir um espírito presunçoso. É muito melhor ser ensinável ao longo da vida do que ficar repleto, como meu filho, depois de terminar de mamar. Parece que vai explodir, não cabe nada. Você quer colocar uma seringa na boca dele, não deixa. Tem gente que vive assim. Enquanto isso, outros se esvaziam mais. Se esvaziam. No versículo 13, Paulo diz assim: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Não é engraçada essa história do apóstolo Paulo pedir os livros e pergaminhos? Já não está no final mesmo? Vai se preocupar com o pagamento da Alcel. Vai se preocupar com o pagamento da Alfebas. Não. Está no fim, mas ainda não acabou. Está no fim, mas ainda não acabou. Para o apóstolo Paulo, estudar não era um castigo. Isso é algo que a gente precisa, vez ou outra, trazer a lembrança, porque na nossa cultura, estudar é quase um castigo. Você não vai brincar hoje, filho, você vai estudar. E a partir daí os filhos crescem com essa história de que estudar é um castigo. A gente sai da universidade, a sensação é de que a gente recebeu a carta de euforia, né? Agora eu nunca mais preciso ler um livro de filosofia.
Para o apóstolo Paulo, estudar não era algo desnecessário, mesmo no final da vida. Ele sempre tinha algo para aprender. Para ele, estudar era algo que iluminava a mente. É impressionante como nos mais variados momentos da vida, a gente precisa crescer intelectualmente para viver bem. Mas a nossa cultura resiste a isso. Você está tendo um problema conjugal? Ah, é? Faz quanto tempo? 1 ano e meio já. Quantos livros você leu a respeito do assunto? Nossa, eu estou tendo uma dificuldade para criar os meus filhos, está difícil. Rebeldes, nossa, isso é difícil mesmo. Tá bom. Quanto tempo está isso? 1 ano e meio, 2. Quantos livros você leu a respeito do assunto? Nenhum. Não é engraçado que na nossa cultura a gente vive se esquivando do crescimento intelectual? Viu, se você está tendo algum tipo de problema na sua vida, leia bons livros dessa área, se desenvolva. Estudar não é um castigo. Estudar não é um castigo. A pergunta é, o que existia nesses pergaminhos e livros do apóstolo Paulo? Não sei. Mas eu tenho alguns palpites. Eu tenho comigo o palpite de que alguns desses livros e pergaminhos eram textos de poetas contemporâneos. Sabe por quê? Porque em alguns momentos do seu ministério ele citou esses poetas. Ele citou, por exemplo, Menandro, um teatrólogo muito renomado do seu tempo, em 1 Coríntios 15, verso 33. Tenho comigo também que ele lia filosofia. Isso mesmo, filosofia. Porque ele citou diversas vezes o pensamento de alguns filósofos. Ele citou Aristóteles em Gálatas 5, 23, Epimênades em Atos 17, 28, Platão em 1 Coríntios 9, 24. Mais do que isso, ele se dedicou ao longo da vida a aprender línguas estrangeiras. Se eu falasse a língua dos homens e não tivesse amor, crescimento intelectual. Mas Renato, já estou chegando no finalzinho da vida. Mas ainda não acabou. E enquanto você vai enfrentando situações diferentes na vida, crescer intelectualmente faz com que você enfrente melhor essas adversidades. Com certeza, um dos textos que ele tinha consigo era o texto da Bíblia Sagrada, um livro não menos importante do que os outros que eu acabei de mencionar aqui. Os fundamentalistas religiosos fincam os olhos apenas no texto sagrado. Os secularistas olham apenas para a filosofia e negligenciam o texto bíblico. Os sábios leem ambos os lados. Eles conhecem os princípios bíblicos e conhecem também o mundo ao seu redor. Experimenta desenvolver um plano de crescimento intelectual para os próximos anos para você. E veja se isso não vai te ajudar a ser um marido melhor, um pai melhor, um discípulo de Cristo melhor, um profissional melhor, mais excelente. Por que cultivar um espírito ensinável é melhor do que um espírito presunçoso? Porque o presunçoso é raso. Como é duro você sentar para conversar com alguém e perceber que só funcionam o tico e o teco. Já teve essa sensação? É só o tico e o teco. Mais nada. Mais nada. Deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente se torna mais velho, dizem os mais experientes, a única coisa que encanta os outros na nossa vida é a nossa maturidade. Portanto, se você não investir nisso agora, vai lhe faltar esse encantamento no futuro também. Cultivar um espírito ensinável é melhor porque o presunçoso passa vergonha.
passa vergonha. Ele acha que ele não precisa ouvir ninguém. Ele acha que ele não precisa ler absolutamente nada. E que ele sempre tem as opiniões mais corretas e acertadas. Mais cedo ou mais tarde, ele passa a vergonha. E o presunçoso também não influencia ninguém. Ninguém. Ele passa uma vida inteira desperdiçando a existência, sem conseguir acrescentar algo significativo na vida dos filhos, algo significativo na vida dos funcionários e assim por diante. Terceiro balanço do apóstolo Paulo, fruto da sua maturidade. Contar com a manifestação de Deus é melhor do que fazer justiça com as próprias mãos. Contar com a manifestação de Deus é melhor do que fazer justiça com as próprias mãos. Olha que texto. Versículos 14 e 15. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. Alexandre o ferreiro me ferrou. Me arrebentou. Me deu prejuízo. Puxou meu tapete. Perdi noites de sono com esse sujeito. Alexandre o ferreiro me ferrou. O que ele enfrentou com Alexandre era, sem dúvida nenhuma, algo digno de revide. Talvez ele tenha pensado assim, quer saber de uma coisa, eu vou pegar esse tal de Alexandre e vou queimar ele nas redes sociais. Vou postar pormenorizadamente no Facebook tudo o que Alexandre fez comigo. Ele só diz... Ele me causou males, eu tenho consciência disso, mas não vou colocar no ventilador, não. O Facebook é o ringue dos covardes. Você quer achar um covarde, está no Facebook, gritando, a plenos pulmões. É um leão, saiu do Facebook, é um gatinho. Talvez o apóstolo Paulo tenha tido vontade de sabotar algumas das iniciativas dele só para sentir o veneno escorrendo pelos lábios. Que vontade de sabotar. Ele puxou meu tapete, eu vou puxar o tapete dele. Que vontade que dá. Ai, que vontade que dá. Já não teve vontade de fazer isso também? Ou só eu que destilo essa vontade? Que vontade que dá. Mas ao invés disso, ele olha para as pessoas que estão por perto e diz: previnam-se contra ele. Perceba, são duas coisas distintas e diferentes. Ele não está dizendo para as pessoas não tenham um relacionamento com ele. Ele não está dizendo, viu, nunca sentem à mesa com esse sujeito, nunca façam um negócio. A única coisa que ele está dizendo é previnam-se. Precisa tomar cuidado com esse sujeito. Ele é perigoso. Só previnam-se. Talvez ele tenha tido vontade de enquadrá-lo com um pedaço de pau e poder tratar o sujeito como um bom judeu faria naquela época, né? Mas ele segurou a sua macheza. Ele segurou a sua macheza. Por que contar com a manifestação de Deus é melhor do que fazer justiça com as próprias mãos? Porque o revide não produz a justiça de Deus. O revide só produz um mal maior. Quando a gente está com a cabeça quente, e a gente tenta fazer justiça, portanto, em alguns momentos é melhor dizer assim: eu vou para o meu quarto primeiro, daqui a pouco a gente conversa. Hoje não, amanhã a gente conversa, porque se for hoje, não vai dar, né? É melhor, segura, aquieta. O revide não produz a justiça de Deus, o revide não nos faz também pessoas melhores. Você consegue imaginar na sua cabeça o semblante de alguém que está por fazer vingança? Tenta imaginar. Esse é um semblante legal? Esse é um semblante positivo? Esse é o semblante que você quer ter? Se não é o semblante que você quer ter, para com esse negócio de continuar dizendo assim: eu sou assim mesmo, bateu, levou. Vai ser feio. Vai passar vergonha.
As pessoas vão continuar olhando para você dizendo assim: que falta de autocontrole, que falta de maturidade, que falta de resiliência. O revide também cria um ciclo infindável de desgraça. Bateu, levou? O outro que levou também bate. E quando você recebe, você revida. E isso vira um ciclo infindável. Alguns casamentos vivem nesse ciclo maldito, de bateu, levou, bateu, levou, bateu, levou, bateu, levou, e ele nunca diminui a intensidade. Esse ciclo só fica mais intenso, mais caloroso e mais prejudicial. O quinto balanço: liberar gratuitamente o perdão é melhor, diz Paulo na maturidade, do que aguardar pelo arrependimento do outro. Presta atenção que esse negócio aqui é muito sério. É melhor liberar gratuitamente o perdão do que aguardar pelo arrependimento do outro. Versículos 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Tenta entrar nessa imagem, nessa cena. O apóstolo Paulo, que dedicou a vida inteira, para estudar a Bíblia em grupos pequenos com as pessoas, para aconselhar as pessoas nos momentos das lutas. Ele se ajoelhou com essas pessoas muitas vezes. Ele perdeu noites de sono de madrugada para cuidar dessas pessoas. Ele se alegrou com elas, ele chorou com elas, ele fez por elas aquilo que ele gostaria que fizessem com ele. Mas quando chegou a vez dele, no momento em que ele estava sendo injustamente acusado num tribunal, o juiz diz assim: você tem aí algumas testemunhas de defesa? E ele então bate o olho dos dois lados e não percebe ninguém para dizer: ele não é o que estão dizendo que ele é, ele não é um arruaceiro, ele não é um mau caráter, ele não é alguém que perverte a boa ordem na sociedade. Pelo contrário, ninguém. Todos me abandonaram. Mas aí ele termina com a palavra fruto de maturidade: que isso não lhe seja cobrado. Que isso não lhe seja cobrado, porque ele prefere liberar gratuitamente o perdão do que aguardar pelo arrependimento do outro. Por que é que isso é melhor? Porque o outro nem sempre sabe que nos ofendeu. Às vezes a gente guarda algumas amarguras com aquela sensação assim de: o sujeito está lá, eu estou aqui pensando na ofensa e ele também. Eu não durmo, mas ele também. Está nada. O sujeito está lá, assistindo Netflix, La Casa de Papel. O outro nem sabe. Às vezes o outro nem liga para a ofensa que cometeu, porque ela é muito maior para a gente do que para o outro. Espinho sempre dói mais no pé da gente do que no pé dos outros. E às vezes o outro nem sempre se arrepende. Essa de você dizer assim: não, eu vou esperar até o cara se arrepender. E a hora que ele ou ela se arrepender, aí sim eu perdoo. E se o outro não se arrepender? Se o outro não se arrepender, você vai continuar vivendo como prisioneiro dessa tua amargura. Porque no mundo das ofensas, o maior prisioneiro é aquele que não libera o perdão. Esse vive aprisionado. Esse vive com correntes nas mãos e nos pés. Sexto balanço do apóstolo Paulo: confiar na providência de Deus é melhor do que se inquietar com os problemas vindouros. Vou repetir:
Confiar na providência de Deus é melhor do que se inquietar com os problemas vindouros. Vejam o versículo 18, parte A. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Olha, se houve alguém que ao longo da sua vida pôde testemunhar assim o inimigo agindo, planejando contra a vida dele, esse alguém é o apóstolo Paulo. E esse enfrentou coisas terríveis, terríveis. O apóstolo Paulo chama essas investidas malignas de Satanás na vida dele, em Efésios capítulo 6, de armadilhas. Armadilhas. Essa é a convicção que ele tem, que o tempo todo armadilhas estão sendo colocadas pelo inimigo para arrebentar com a vida dele e com as nossas vidas também. Paulo tem consciência de que essas armadilhas existem. Mas ele tem uma consciência ainda maior do que essa. A consciência de que o Senhor é capaz de nos livrar de todas essas armadilhas, de todos esses perigos, de todos esses problemas, a fim de nos levar a salvo para o seu reino celestial. Por que é melhor confiar na providência de Deus do que se inquietar com os problemas vindouros? Porque a ansiedade não resolve, não. Às vezes a gente fica antecipando o problema, e a gente fica pensando no problema, e a gente não dorme por causa do problema, e a gente só conversa com as pessoas sobre o problema, porque a gente tem a sensação de que se a gente esgotar o problema, a gente resolve o problema. Não resolve. Alguns problemas que podem acontecer com a gente no futuro não podem ser resolvidos com a nossa preocupação, com a antecipação do nosso raciocínio a respeito deles. Em segundo lugar, porque a ansiedade antecipa o problema. Você pega o problema de lá da frente e traz para perto, e começa a vivenciar todas as dores dos problemas vindouros. Aí, às vezes, o problema nem acontece. Mas o que importa é que a gente já sofreu por ele. Né? Talvez seja assim que o ansioso pense, né? Não, eu preciso sofrer. Porque, imagine só eu perder a possibilidade de sofrer. Porque a ansiedade também gera ainda mais problemas. Um problema ainda maior do que o problema em si, do que o problema em questão. E a gente vai se arrebentando. O apóstolo Paulo diz, olha, estou preso aqui, mas é melhor confiar na providência divina do que se inquietar com os problemas vindouros. E o último balanço de Paulo, em Roma. Viver para a glória de Deus é melhor do que ocupar o lugar que não nos pertence. Ele conclui a reflexão sobre a vida dele. É o legado dele deixado para nós, discípulos de Cristo, dizendo: viver para a glória de Deus é melhor do que ocupar o lugar que não nos pertence. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Não é engraçado que ao longo da vida nós somos tentados a viver para agradarmos outras pessoas? Quando a gente é menor, na infância, é muito comum a gente viver para agradar os nossos pais. A gente faz de tudo para agradar os nossos pais. Eu cresci assim, tentando agradar o meu pai o tempo todo. Eu queria ver sempre o meu pai assistindo os meus jogos de basquete, e para poder fazer uma cesta bonita e olhar para o meu pai e perceber o sorriso no olhar dele. Eu queria que ele visse as minhas boas notas no colégio. Eu comecei a crescer, me tornei pastor, e eu me peguei fazendo algumas coisas como pastor para ver a reação dele, o comportamento dele, para ver se de alguma forma eu o encantava. Até que meu pai morreu. E eu não sabia mais para quem trabalhar. Como é duro. Como é duro a gente escolher a pessoa errada
para glorificar com a nossa vida. Na adolescência, alguns de nós passamos a adorar os nossos amigos. Os amigos são os mais importantes. O bando é muito mais significativo do que os pais. Se você tem filho adolescente, você sabe exatamente do que eu estou falando. Mas tentar viver como um adolescente para satisfazer aos amigos é um outro projeto furado, porque eles nem sempre se satisfazem. Nós nem sempre recebemos deles o reconhecimento que a gente gostaria. Na juventude, a gente começa a servir a gente mesmo, aos nossos deleites, aos nossos prazeres, às nossas vontades. Deu vontade, a gente pega, deu vontade, a gente morde, deu vontade, a gente chupa mesmo, joga fora o que tem que jogar fora. E depois de algum tempo a gente percebe que isso também não satisfaz. Sabe por quê? Porque nós não nascemos para ser alvo de toda a glória. E todas as vezes que a gente vive a vida de tal forma a canalizar sobre nós toda a glória, toda a honra, toda a virtude, todos os benefícios, isso é um contrassenso que nos adoece emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, arrebenta com a gente. Viver para a glória de Deus é melhor do que ocupar o lugar que não nos pertence? Sim, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, é o que diz o texto bíblico. Deus não divide a glória dele. E se você colocar o seu pai como alvo da sua objetivação, do seu trabalho, do seu empenho, e quiser jogar glória para cima dele, Deus vai arrancar o seu pai, como arrancou o meu. Se você fizer isso com os seus amigos, ele vai demovê-los desse lugar. E se você tentar sentar no centro da sua existência, levando as pessoas e as realidades ao seu redor a trazerem para você a glória toda, a honra toda, ele vai dar um jeito de tirar você desse lugar. Assim como constantemente tem me movido desse lugar também. Em segundo lugar, porque a glória que é dele não nos faz bem. Em algum momento a gente é tentado a dizer assim: Deus não quer que a glória seja dada a ele, porque ele é egoísta. Não é. É porque o universo foi concebido para que toda a glória fosse dada a ele. E quando qualquer tipo de glória é dada para nós, isso não nos faz bem. É por isso que alguns, diante de um momento de euforia e glória na vida, fazem as piores burradas de toda a sua história. As maiores burradas. Porque estão cheios de si, não sabem lidar com a glória, porque essa glória não nos faz bem. E por último, porque este é o propósito maior da existência: vivermos para a glória do Deus que enviou Jesus, seu Filho, ao mundo, para morrer no nosso lugar, nos reconciliando com o Pai. E esse Deus merece toda a nossa honra, todo o nosso empenho, toda a nossa inteligência, todo o derramar do nosso suor. Nós devemos trabalhar para Ele. Eu devo trabalhar para Ele. Você deve trabalhar para Ele. Você não precisa largar o seu trabalho e se tornar um pastor para trabalhar para o Senhor. Você deve trabalhar na sua ocupação profissional de tal forma a glorificar o Deus a quem te assiste. Nós temos uma plateia de um homem só. O Senhor Deus Todo-Poderoso. E é a Ele que nós devemos agradar o tempo todo, para que a existência entre em harmonia.
e a gente se torne pleno, satisfeito e feliz também. Concluindo, você tem lutado por coisas que realmente valem a pena e engrandecem o nome de Deus? Você tem feito isso? Se a resposta é sim, lide com os reveses típicos desse tipo de postura. O apóstolo Paulo estava no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente o que o Senhor queria. O que ele levou de bordoada? Ninguém está dizendo nessa comunidade que se você estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, você vai receber louros e tapetes vermelhos o restante dos seus dias. Não. O nosso mundo é injusto, o nosso mundo está quebrado, o nosso mundo está em colapso. Mas combater o bom combate interiormente nos fortalece. Se a resposta é não, procure alguém para conversar a respeito do assunto, porque se você não está investindo a sua vida naquilo que engrandece o Senhor, isso não vai te fazer bem. Mesmo que o que você faz te dê muito dinheiro. Mesmo que o que você faz hoje te dê uma visibilidade absurda, uma influência absurda, isso não vai te fazer bem. Isso vai arrebentar com você. Porque nós não fomos criados para receber a glória. Nós fomos criados para vivermos para Ele e darmos a glória ao nome dEle. Você tem procurado aprender com a sabedoria bíblica? Você tem procurado aprender com esses princípios deixados por Paulo como fruto da revelação do Senhor? Se a resposta é sim, clame pelo poder fortalecedor do Espírito Santo de Deus. Porque uma coisa é a gente entender aqui, com a mente. O duro é quando a gente sai por aquela dita porta de... Do que é aquele material lá, Dilson? Eu não sei. Quando a gente sai dali, quase eu falo o nome de uma santa aqui. Como é difícil, né, gente? Parece que tudo volta ao normal. A gente precisa sair daqui clamando, Deus, que o Teu Espírito se avolume aqui dentro, que o Senhor me ajude, que o Senhor me fortaleça. Traz à minha memória o tempo todo esses princípios, para que eu não caia, para que eu não me desvie, me ajuda a liberar perdão, me ajuda a dizer para as pessoas que elas estão livres. Se a resposta é não, prepare-se para as consequências naturais de uma vida desorientada espiritualmente. Há a possibilidade da gente olhar para esses princípios e dizer, ok, entendi, mas não quero, não concordo. É o seu direito, você está no seu direito. Mas está no direito também de lidar com as consequências de uma vida absurda. A palavra absurda significa, literalmente, uma vida indisposta a ouvir. Uma vida indisposta a dar ouvidos àquilo que realmente importa. Uma vida absurda.